Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal da Fraternidade. Vamos fazer mais uma reflexão nesta terça-feira. E quem já botou sua aguinha para magnetizar, quem não botou, se quiser colocar, né? Ela sempre vai ter uma influência magnética aí da parte da irradiação à distância. Quem tem trabalho de desobsessão também, né? Sempre se concentrando um pouquinho mais, sabendo que esse trabalho continua à noite. Abrindo aleatoriamente aqui o Evangelho, quer levar um pouco de encontro à questão da obsessão e desobsessão, onde fala a fé transporta montanhas. E a gente vai ler aqui o capítulo de Mateus 17, 14 a 20. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem lhe aproximou e, lançando-lhe de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar o demônio? Respondeu-lhe Jesus: Por causa de vossa incredulidade. Pois, em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Mateus 17, 14 e 20. Então a gente vai refletir nesses minutinhos que a gente tem, em cada frase aqui que Jesus relata, né? A qual Mateus, na realidade, relata de um acontecimento. Então, Jesus chegando ali perto de um povo, de uma multidão, veio um pai aflitíssimo, se jogou de joelho na frente de Jesus e disse: Jesus, tem piedade do meu filho. Quer dizer, faça alguma coisa por ele, porque quando você tem piedade é diferente de pena. Pena é uma questão que eu digo, não é bom nem para quem emite, nem para quem sofre. Nem para quem está sofrendo lá com algum problema, eu sentir pena dele não ajuda em nada, eu mando energia negativa também. Porque enquanto a gente tem pena, por exemplo, da gente mesmo, a gente já não sai do estado que a gente está. Porque quando a gente está no vitimismo, a gente acredita que alguém é culpado pelo que a gente tem. E nós temos pena de nós próprios. E se eu tenho pena de mim, alguém é o algoz, a culpa é do outro, eu não tenho nada para fazer, só chorar, me queixar e me manter no estado que eu estou. Agora, a piedade é diferente. Quando a gente tem piedade por alguém, a gente se condói pelo seu sofrimento. Só que a gente busca o que pode fazer pelo outro. Eu posso fazer algo para amenizar essa dor? De repente, eu não tenho algo como fazer de diferente, mas eu posso emanar uma energia boa para ele. Eu posso fazer uma prece para ele. Agora, se eu estou com peninha dele, será que essa prece vai ter uma carga energética positiva? A piedade é diferente, porque a gente entende que cada um passa pelos processos necessários para o seu progresso de evolução, mas a gente pode muitas vezes e deve amenizar essa dor do nosso irmão, como também diz o Evangelho. Então daí ele fala para Jesus, ele diz o que o filho dele tem, ele diz: meu filho é lunático. Então seria alguém hoje considerado com uma demência, com algum problema, vamos se dizer, de loucura, e ele diz que ele se joga no fogo, ele se atira na água, se causando mal a si próprio. E daí ele fala mais um fator: eu levei ela aos teus apóstolos, mas eles não puderam o curar. Então ele levou os apóstolos de Jesus, mas ele ainda assim não se convenceu que o filho era realmente louco, que ele tinha algum problema e que Jesus poderia curar. Esse pai tinha fé no Cristo, mesmo quando os seus apóstolos não o curaram. Então a primeira resposta que Jesus fala a esse homem, na realidade, é uma reprimenda aos apóstolos. É uma reprimenda dura. Ó raça incrédula e depravada. Jesus está falando isso aos apóstolos. Mas será que Jesus não estava falando à raça incrédula e depravada, à nossa sociedade, a essa raça que vive hoje ainda?
Então, eu acredito que sim, que ele deve estar falando isso às vezes para a gente. Até quando estarei convosco? Então, ele diz para os apóstolos, até quando eu estarei aqui com vocês? Porque a hora que eu não tiver, vocês vão ter que fazer por conta de vocês. Até quando vos sofrerei? E ele está botando uma outra condição. Até quando vocês irão sofrer, ó raça de incrédulo? Até quando vocês sofrerão? Até quando eu estarei com vocês? Porque depende de vocês, depende da gente. Então, ó, voltando lá para o início, se eu tenho pena de mim mesmo, eu não estou tendo atividade para eu sair daquilo. Eu não estou fazendo algo para sair. Então, até quando irás sofrer? Até quando irá virar essa chave de coitadismo, de tadinho, para ver o que eu posso fazer por mim? O que eu posso fazer para mudar a minha situação? Porque no mundo existe pelo menos dois fatores: aquilo que não depende de mim e aquilo que depende. Hoje, uma grande parte das terapias e centros espíritas, das pessoas que buscam, são por questões de relacionamentos sociais, casamento, filhos, irmãos, das mais variadas, mas relacionamentos. Só que as pessoas muitas vezes vêm buscar o atendimento para mudar o outro. E não tem como eu mudar o outro, eu só posso mudar a mim mesmo. Eu não posso mudar o outro. Não tem como. O máximo que eu posso fazer pelo outro é rezar para ele, mandar energia, dar um conselho quando ele me pedir, porque senão aquele conselho também não adianta, né? Então, essa atitude, até quando sofrereis? Até quando a gente decidir sofrer. Quando a gente parar de sofrer e ter fé, a gente vai começar a mover montanhas, que são os obstáculos muitas vezes. E nada seria impossível. Então aí Jesus, após ele fazer a reprimenda, ele vai até o menino e então ali ele fala assim, né, que então Jesus ameaçou o demônio. Essa tradução, com certeza, a gente não vê como Jesus ameaçando alguém, né? Não, mas o demônio, o que é esse demônio? É o diabo, é o contrário a Deus, é aquela força que pode competir com Deus? Isso não existe. Esse demônio, nesse ponto de vista, como uma força grandiosa que pode, vamos dizer, fazer um embate com Deus, né? Deus é onipresente, onipotente, Jesus é um filho de Deus e totalmente superior a qualquer espírito, por mais evoluído que seja em aspecto intelectual, mas ainda no aspecto moral involuído, então com maligno que seja, eles não têm condições sequer dos anjos de Jesus combater com eles, que dirá com Cristo, né? Ou com Deus. Então, o demônio, da tradução grega, ela já vem de daimon, demônio, espírito errante seria, aquele espírito que ainda não alcançou algum lugar. Então, se nós pegar nas traduções gregas, Sócrates dizia que tinha um demônio que conversava com ele e lhe dava instruções, um daimon. Não é aquela perspectiva daquele que veio na teologia, vamos dizer, aí, da Idade Medieval, transcrita como essa força contrária a Deus, né? Esse ser. Então, não. Então, assim, o daimon, na realidade, naquela situação ali, ele representaria para o espiritismo hoje uma nomenclatura mais atual, como a que a gente chama de obsessor. O que seria isso? A influência de um espírito ainda mau sobre um indivíduo. E até aquela questão do espírito mau. O espírito mau é todo aquele que ainda busca vingança, que ainda não conseguiu amar ao inimigo. Então, qual de nós será que, de repente, ainda não estaríamos numa condição de espírito mau? Então, são espíritos também em sofrimento. Só que Jesus tem um aspecto moral e Jesus, então, consegue justamente, simplesmente com a aproximação dele, expulsar esse daimon que se fazia uma obsessão para o menino, e o menino naquele momento fica curado. Então nós vamos ter hoje, até no livro CID-10, é um catálogo, um livro internacional de código de doenças, e toda doença tem um número para assim que os países, né, com línguas estrangeiras possam assim identificar as doenças por um número, código, às vezes letra. Então tem um item direcionado à área da psiquiatria nesse CID-10, item F44/3, transtornos de possessão. Isso é um livro de ciência que está falando que precisa se observar justamente antes de diagnosticar de esquizofrenia, alguma coisa assim, se não há um processo obsessivo sobre o indivíduo. E por causa dessa
linha nesse livro, onde muitas escolas hoje de medicina, muitas faculdades, têm também a matéria sobre espiritualidade. Sérgio Felipe de Oliveira é um pesquisador espírita, médico, psiquiatra, reitor em uma época na Universidade da USP, na parte da medicina, na cadeira da medicina, não da faculdade, mas da medicina. Ele também dá aula sobre espiritualidade em escolas de medicina nos Estados Unidos. E ele conseguiu implantar justamente porque a ciência absorveu esse item, F44/3, como os transtornos de possessão. Então, por exemplo, assim, hoje, quem está em trabalhos de obsessão, toda semana nós temos mais radiação, mas há semanas que algumas pessoas que passaram na conversa fraterna do centro, identificou-se algum processo obsessivo, não grave como desse menino, porque a obsessão seria no 3º grau da obsessão, que seria subjugação já da pessoa, a subjugação do corpo, da moral, levando ela a processos, vamos dizer, de denegrir a si próprio em vários sentidos, né? É uma obsessão que não se vê mais tanto hoje, mas que já foi muito comum, hoje graças a Deus está menos. A pessoa que vai no psiquiatra, toma remédio, esse remédio afeta sobre a mente, afeta sobre a glândula pineal, que é o canal mediúnico do espírita, é o canal mediúnico do espírito da pessoa encarnada para o mundo extrafísico, onde as pessoas com imunidade ostensiva, em pesquisas também feitas, têm cristal de apatita dentro dessa glândula no meio do cérebro. Esses remédios, eles acabam afetando essa questão psíquica e ela acaba bloqueando, muitas vezes, acaba bloqueando a ação do espírito. Então, se esse menino, naquela época, existisse psiquiatra, existisse remédio, levasse ele, tomasse remédio, ele ia ficar mais calmo, ele ia ficar mais tranquilo, o espírito não ia ter tanta influência sobre ele, mas não estaria promovendo a cura, porque o espírito continuaria ali perseguindo e causando muitos problemas. E o remédio usado por muito tempo pode dar efeitos colaterais, muitas vezes irreversível. Então, o remédio é extremamente importante em muitos processos de cura, mesmo quando sejam mediúnicas, obsessivas, né? Mas é necessário o tratamento espiritual. Só que aí, o que Jesus vai falar? Da fé, da circunstância. Então, a pessoa vai vir na casa espírita, ela vai fazer um tratamento. Só que se ela também não tiver fé para abrir esse campo, isso também não vai resolver, isso também não vai adiantar. E um outro fator, ali, a criança está sendo afetada. Então, será que a criança é realmente o espírito que tem o débito com o obsessor? Ou será que na casa a criança foi o psique, a entidade onde ele teve mais acesso? Então, uma família, ela precisa fazer a proteção em casa. Uma família, ela precisa ter sua corrente de oração, ter o seu evangelho no lar, a prece no lar. Porque se ela viesse apenas no centro espírita, fazer o trabalho de desobsessão, fazer os tratamentos magnéticos, água fluidificada, mas ela não tiver mudança na sua atitude, na sua rotina, que levou com que essa entidade pudesse chegar a um estágio obsessivo, esse espírito que estava obsediando, ele vai ser internado, ele vai ser ajudado, muitas vezes ele pode até progredir, mas outros entrarão nessa casa. E é até simples de entender. Pensamos que a gente morasse em uma região, em um bairro, onde tivesse bastante perigo de assaltos, né? Uma região assim mais perigosa nesse processo. E você chegasse em casa, pega um bandido dentro da sua casa, liga para a polícia pega o bandido e leva embora. Chega outro dia, tem um bandido na sua casa, a polícia pega o bandido e leva embora. Cada vez que o bandido vem, ele lhe dá algum prejuízo. Só que o que esse habitante tem que fazer? Ele tem que perceber, peraí, aonde esse bandido está entrando? Que porta, que janela? Eu estou deixando a porta aberta, então vou começar a chavear. Ah não, mas ele arrebentou um trinco, então eu tenho que botar um trinco mais forte. Então eu vou botar um alarme. Então eu vou botar uma cerca eletrificada. Ah, eu vou botar um cachorro para cuidar do ambiente, entende? Então a gente se prepara para o mundo físico. Agora e o mundo espiritual? Da onde vem essa entrada de espíritos no nosso lar? Existe o bloqueio físico, que são para as pessoas, mas para os espíritos, se eu não tiver uma conduta de prece, de oração, de equilíbrio no meu lar,
ele vai acontecer o quê? Ela é uma porta aberta para todo mundo que está passando por aí em corpo energético poder chegar lá na minha casa. E como é que eu posso mudar isso? Das sugestões do espírita é que você tenha uma cultura de fazer uma vez por semana Evangelho no lar. O que seria isso? Dia e hora marcada. Do mesmo jeito que na nossa casa, toda segunda-feira, exatamente às 19 horas, não é 19h01 nem 18h59, 19 horas nós fazemos a prece de abertura, meia hora de Evangelho, seguido de passe. As pessoas precisam chegar até o momento da prece, até as 19 horas, para receber o passe. Se ela vier só lá para receber o passe, no dia ela não vai receber o passe. Ela não passou pela preparação, não adianta. Então, a gente, exatamente naquele dia, a espiritualidade sabe que a gente vai estar lá fazendo a prece. Seria essa mesma conduta de disciplina fazer na casa. Então, escolha com a pessoa que mora com você qual é o melhor dia. Então, domingo, comentando com um casal de amigos, que hora é o evangelho de vocês? É domingo às 22 horas. Aqui em casa, domingo às 20h30. Na casa da minha mãe, é domingo às 20h. Então, cada um faz o seu horário. O que importa é a gente ter aquela disciplina de manter esse horário. Mas se eu estiver viajando, tudo bem. Na semana anterior eu já aviso. Na semana que vem eu vou estar viajando. Aviso para quem? Para a espiritualidade. Eu vou estar viajando e a gente vai fazer da onde estiver. Se estiver de carro dirigindo, às 20h30, eu vou mentalizar a minha casa e fazer uma prece para os espíritos. Mas a gente procura fazer num dia mais comum que a gente esteja em casa. Então, cada um sabe dos seus compromissos. Mas chegou visita na hora, ótimo, convida para participar. Mas se as crianças estão brincando, do mesmo jeito. Mas a criança não gosta porque ela acha chato. E se ela acha chato estudar matemática, você diz para ela que não precisa? Se ela não gosta de português, você diz para ela que não precisa? Então, hoje há uma inversão de valores, que às vezes a gente acha por questão de liberdade, algumas coisas a gente obriga e outras não. Aí quando a criança já é um jovem, 17, 18 anos, e ele não tem mais a cultura da religiosidade, o pai e a mãe não sabem o que fazer. Mas é lógico, não teve o exemplo, não teve o esforço de levar que aquele evangelho fosse lúdico, tranquilo, feliz para a criança. Comprar um evangelho, às vezes, com figurinhas que a gente tem e poder fazer ele direcionado ao que elas gostem, deixá-las participarem. Então, quando a gente faz isso uma vez por semana, no mesmo dia, no mesmo horário, é como se a gente começasse a criar um muro energético, tijolinho em tijolinho, para que a nossa casa seja um lugar de proteção. Para que eu possa, de repente, eu vou buscar essa proteção na nossa casa, em mim mesmo, a sociedade que eu participo religiosa, buscando esse apoio, e que onde eu possa ir, eu posso estar em equilíbrio, mas hoje a gente sabe o nosso dia a dia, nossos empregos, o jeito que está a competitividade do mundo hoje, cada vez pior. O mundo que deveria partir para cooperatividade está cada vez mais competitivo. As exigências dos nossos superiores nos deixam justamente, muitas vezes, de baixar muito o nosso processo vibratório. Por mais que você seja uma pessoa boa, que a gente tente, que faça uma caridade, mas a gente baixa, e quando baixa, sintonizou às vezes com aquele que nos persegue. Sintonizou está com a gente. E daí, quando sintonizou, às vezes é difícil voltar à sintonia positiva, porque ele fica segurando a gente ali. Aí onde às vezes a gente começa a perceber, vem no centro, pede ajuda, faz trabalho, vem no passe, tira aquela energia. Mas olha que bênção, você poder voltar para um lugar, para a tua casa, todo dia, que você passe no portão da tua casa, como é descrito em André Luiz, passe pelo portão e os obsessores que perseguem fiquem bloqueados lá fora, porque é uma barreira energética que não permite que eles entram. Então, na nossa casa, a gente sente um templo, um lugar onde é válido, é comum, é bom e é tranquilo você ter esse lugar para voltar. Então, agora, quando você não está bem e o seu lar, que você volta, ele também não está bem, está cheio de companheiros nos perseguindo, aí é difícil, aí fica complicado. Mas tudo tem jeito. E ali diz, a fé move montanhas. A fé raciocinada, a fé inteligível, é aquela que encara a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. E aí ela é inabalável, nos diz Allan Kardec. Então, por isso que a gente dá um pouco aqui falando sobre a ciência, para as pessoas não acharem que isso aqui são invenções, são achismos,
Isso são que a gente passa aqui são conhecimentos, não do Edson, na doutrina espírita, que é uma ciência que estuda sobre espírito, que estuda sobre o mundo dos espíritos. E através dessa ciência, com caracteres filosóficos, que busca fazer o quê? Lógica e razão em tudo, ela tem uma consequência religiosa, de amor universal, de comunhão entre todos, de cooperatividade, onde nos ajudando poderemos cada vez mais ir adiante. Agradeço a todos a atenção, fiquem com Deus, espero que possa ter ajudado de alguma forma, nas reflexões e nos tratamentos que cada um está tendo ou que venha um dia buscar. Muito obrigado, que assim seja.